Ela é jornalista há mais de 40 anos, mas publicou o primeiro livro apenas 5 anos atrás. Assim mesmo, já levou para casa um prêmio Jabuti de Livro do Ano. Já ele é procurador e professor de Direito Econômico. Fabiano Jantalha e Miriam Leitão são os convidados deste Iluminuras. Miriam Leitão tem 7 livros lançados, entre eles 3 de literatura infantil, mas foi com Saga Brasileira, sobre a história econômica do Brasil, que ela conquistou o prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2012. Miriam, obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço. O que ou quem despertou em você o interesse pela leitura? Olha, na minha casa havia muitos livros e meu pai era um leitor, minha mãe também eram professores. E então eu fui muito incentivada desde o início. Era uma cidade, eu nasci em Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde não tinha livraria, até hoje não tem. E não tinha biblioteca pública, mas na minha casa tinha muitos livros. E eu fui sempre incentivada a ler bastante. Minha professora de primeiro ano foi uma professora maravilhosa. Meu professor de português foi um professor maravilhoso. Eu tive muita sorte na vida, de pessoas que me encaminharam para os livros. E o jornalismo também é resultado disso? E o jornalismo também. Assim, eu fui uma criança que o melhor brinquedo era livro. Eu trocava qualquer brinquedo por um livro. Então eu li muito. E eu li muito quando criança e li muito, aprendi a ler muito ao longo da vida. E ao mesmo tempo, eu sempre gostei de saber de tudo que estava acontecendo. Eu me lembro com 10 anos assistindo noticiário de rádio e contando para meus irmãos mais velhos o que tinha acontecido na política do país. Então, essas duas coisas estão em mim desde o início. A literatura e o jornalismo. Então foi natural. Quando eu olho para trás, eu entendo as opções que eu fiz. Na hora que fui tomando, eu não tinha muita noção. Mas hoje eu entendo que assim, eu sempre gostei de notícia e eu sempre gostei de livros. Você é jornalista há mais de 40 anos, escritora há 5 anos. Por que esse tempo todo? Pois eu sempre sonhei com livros, sabe? E nunca achei que o jornalismo fosse uma segunda opção. Sempre foi. Eu tenho 2 primeiras opções. Então, eu mergulhei no jornalismo, mas esse sonho eu carreguei. Você sabe que uma vez o professor, isso foi uma coisa muito marcante na minha vida, que um professor de português, esse professor Celso, ele falou, fez aquela redação clássica, o que eu quero ser quando crescer? E eu não conseguia fazer a redação. Ele falou, olha, por que você não está conseguindo escrever se você é sempre a primeira a entregar a redação? Aí eu fiquei assim, não queria dizer para ele que eu estava com vergonha de dizer o que eu realmente queria ser. Aí ele falou, Miriam, pode ser o que você realmente quer ser. Eu falei, posso contar, professor? Pode. É que eu quero ser escritora. Ele falou, então, você vai conseguir. Aí eu escrevi, eu quero escrever livros e entrar na imaginação das pessoas. Aí fiz uma redação toda cheia de coisas e soltou rapidamente. Então é um sonho que eu tive aos 10. Ele já faleceu, esse professor. Mas no dia que eu ganhei o prêmio com Saga Brasileira, o prêmio de Jabuti, Livro do Ano, na hora que eu estava subindo no palco, essa cena veio à minha frente. E ele falando, você vai conseguir. Então, é muito forte quando a gente carrega um sonho desde os 10 para realizar agora. Então, eu estou assim, num momento, sabe, Paulo, de felicidade tão grande, porque eu estou nos últimos 5 anos realizando um sonho que eu carreguei a vida inteira. Deve ser por isso, então, que em 5 anos você lançou 7 livros, né? Exatamente. Aí tu fala, não, mas você escreveu 7 livros em 5 anos? Não. É que eu vinha escrevendo, os livros infantis foram sendo feitos desde que eu virei avó, eu comecei a escrever livros infantis. O livro Saga Brasileira, eu fui escrevendo ao longo das atribulações econômicas que o Brasil passou na época dos anos 80, dos anos 90, eu fui juntando material. Então, na hora de escrever, estava tudo ali preparado, estava quase pronto. Então, eu lancei, né, Convém Sonhar, que é uma coletânea, em 2010, e em 2011 lancei Saga Brasileira, e aí vieram os outros. Logo depois você lançou livros infantis. Você já tem 3 livros infantis. E como é que surgiu essa ideia? Pois surgiu assim, né? Primeiro, aquela criança que gostava tanto de livro, mais do que qualquer outro brinquedo, está aqui, está presente. E reaparece quando nascem os netos, né? Eu tenho 4 netos. E a minha neta mais velha tem 9 anos. E desde o começo eu contava muita história para ela, e como conto até hoje, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a Manuela é a terceira. E ela viu um fato diferente, falou assim, vovó, você precisa escrever uma história sobre isso. Então eles acham assim, a pessoa que escreve histórias.
Então, eu contando muita história para eles, eu comecei a construir o primeiro livro, que é A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. Eu até escrevi lá dentro, assim, baseado em fatos reais, que foi observando pássaros e contando a história dos pássaros para as crianças, que eu escrevi essa história. É uma fábula ecológica, pode ser lida por adultos também, você vai em frente, pode ler, porque, na verdade, o adulto entenderá mais toda a articulação política por trás da organização dos pássaros. Aí depois eu escrevi A Menina de Nome Enfeitado, que é uma história sobre uma menina que aprendeu a ler e está confusa sobre o H. Isso é para ajudar um pouco na alfabetização. Todos os pais e professores que leram o livro, acham que o livro é bom, muito bom para as crianças. E esse aqui também é baseado numa história real? Também é baseado numa história real. Uma conversa com uma sobrinha, quando ela era pequena e aprendeu a ler. E também não sabia o que fazer com o H, ela chama Natália, e o H, no nome dela, ela achava que não fazia sentido, não tinha função. Eu fui explicar as funções do H, transformei isso numa ficção. E o terceiro, também baseado no começo de história, eu sou jornalista, né? Então eu pego um pedaço da realidade e bordo a fantasia. Então esse terceiro, que foi lançado esse ano, Flávio Bolo de Chocolate, é a história de uma amiga da faculdade, com quem eu encontrei anos depois e perguntei, e aí, como é que foi? Tive filho, eu não consegui ter filhos, mas eu adotei e tal. Então eu trato a questão da adoção e também da diferença, da aceitação das diferenças, vários tons de pele, né, que o brasileiro tem, e mostrando como é que é bonita a diversidade. Então, um livro a favor da diversidade. Eu vejo nos seus lançamentos muitas fotos com crianças. Como é que é a recepção delas? Olha, é muito bom, é gostoso demais. É a sensação, porque as crianças são muito espontâneas. Então, elas dizem o que elas gostam, não gostam, de maneira muito natural. Elas têm uma inteligência que a gente não tem noção. Às vezes, a inteligência é de uma fineza. Uma menina de 3 anos que eu levei no lançamento lá, de uma área periférica do Rio de Janeiro, que eu levei para o lançamento, eu convidei várias crianças, levei. Ela resumiu esse livro Flávio Bolo de Chocolate com uma frase. Quando a imprensa foi perguntar, ela falou assim: todo mundo é da cor da pele. Então, isso é o que eu queria dizer com o livro. Eu fiz um livro inteiro para dizer que todo mundo é da cor da pele. Então, ótimo, maravilha. Ela resumiu. Então, a criança é uma delícia, gente. Flávio Bolo de Chocolate é deste ano. E lancei agora estou lançando neste ano, acabo de lançar o História do Futuro. Que está aqui comigo, bem diferente dos livros infantis, uma pegada completamente diferente. Aqui você faz uma análise das características do brasileiro e do Brasil, não é isso? Exatamente. O que eu fiz? A pauta que eu me coloquei, Paulo, foi assim: e o futuro? Será que a gente tem que ficar parado esperando o futuro ou a gente pode entender o que vem por aí? Então eu fui conversar com especialistas, demógrafos, climatologistas, economistas, especialistas em saúde, especialistas em educação, tecnologia, de cidades. Fui conversar com gente de várias áreas, diplomatas sobre o mundo, e perguntava o seguinte: mas o que já está determinado para acontecer? O que vai acontecer conosco nas próximas décadas? Os demógrafos explicam de forma muito precisa, tem muita coisa que vai acontecer, muito mais do que a gente imagina. A gente fala assim, a gente sabe que a população vai envelhecer, mas quanto? Quantos seremos? Quantos seremos de 80 anos daqui a 10 anos? Qual é o tamanho desse envelhecimento? Qual é o tamanho da diminuição do número de crianças? É enorme. E o que vai acontecer com os jovens? Qual é a população hoje? Tem muita informação para a qual a gente pode se preparar, sabe? Porque claro que a vida tem inesperados, o futuro é muito imprevisível, mas tem coisas que já estão determinadas para acontecer. O mundo já entrou na mudança do clima. Então, isso coloca que chances para nós e que riscos para nós. E coloca muitas chances. Não é que é bom a mudança climática, só que a gente está mais preparado do que outros países para enfrentar um mundo de escassez hídrica, de escassez de biodiversidade. Nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo, a gente é o G1 em biodiversidade. A gente tem a maior capacidade de produção de energia sustentável por quilômetro quadrado. A gente já fez algumas opções, a opção pela democracia, por exemplo. Aí você fala, não, mas nesse momento está em crise. Sim, estamos num momento difícil. Só que o que está mostrando? Que a justiça está cada vez mais forte, que o Ministério Público está cada vez mais forte. Então, isso foram construções nossas, da sociedade brasileira. No momento de crise, Paulo, a gente perde muita noção do que está por vir. A gente perde muita noção, a gente fica muito preso olhando para a crise.
E o meu propósito nesse livro é que as pessoas olhem para frente. Não é para ignorar a crise, é para ter visão estratégica. Porque esse é um momento decisivo, a gente não pode errar mais. A gente não pode errar exatamente pela razão demográfica, não é? A gente não pode jogar sobre os jovens de amanhã um peso de um país que não enriqueceu e envelheceu. Nós temos que tomar decisão agora, portanto, a gente tem que ter visão estratégica. Essa é a minha pauta que eu fui perseguindo e cada vez mais me entusiasmando com ela, porque eu aprendi muito na conversa com esses especialistas. Agora, foi uma pesquisa de quanto tempo, Miriam? Você já explicou aqui para a gente que alguns dos seus livros foram gestados por anos. E este aqui? Logo que eu acabei o Saga Brasileira, que olhava para trás e contava como é que a gente superou o que parecia insuperável, que era a hiperinflação, eu resolvi que eu ia olhar para frente. Então, eu comecei há 4 anos, assim que eu acabei o Saga, eu comecei a trabalhar pela história do futuro. E fui entrevistando mais devagar, depois ficou mais intenso. E usando todas as minhas férias, usando todos os meus fins de semana para trabalhar nessa direção. E aí consegui terminar em 4 anos. Isso que eu ia perguntar, para terminar aqui, uma curiosidade. Você escreve para jornal, para internet, está na TV e na rádio e escreve muitos livros. Como é que você divide seu tempo? Olha, eu vivo, eu estou vivendo, estou sempre trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, às vezes a coisa do jornal ajuda no livro. E, às vezes, até brincando com os meus netos, eu tiro as ideias. Por exemplo, eu estava conversando com a Mariana, 2 anos atrás, ela me falou uma frase tão genial, a frase que ela falou, que é o começo, que é a história, o coração da 4ª história infantil que eu já entreguei para a editora, que chama O Misterioso Caso do Sono Perdido. Mas, entendeu? Mesmo brincando, eu estou tendo ideias. Quer dizer, a vida não é feita de compartimentos, a vida é a vida. A gente vai vivendo, vai escrevendo, vai realizando sonhos, vai convivendo com os filhos, vai trabalhando, vai buscando informação. A vida é assim e é muito bom viver. É muito bom viver. Eu quero viver intensamente a cada dia dessa possibilidade, né? E por isso que eu faço de forma tão intensa, tanto o jornalismo quanto os livros agora. Ok. Miriam, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço muito a TV Justiça por me deixar falar sobre esse assunto pelo qual estou tão apaixonada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor de Direito Econômico, Fabiano Jantalha. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar dessa vez com o professor de Direito Econômico, Fabiano Jantalha. Fabiano, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Você sempre gostou de ler, Fabiano? Sempre gostei. Na verdade, isso foi uma influência dos meus pais também. Eu cresci cercado por livros. Primeiro, porque meu pai era um leitor assíduo. Ele lia vários jornais e lia muitos livros, em especial na área econômica, né? E minha mãe era professora primária, então ela estava sempre envolta em livros e recebia muitos livros de editoras para fazer avaliação e também para preparar suas aulas. Então, eu cresci junto com os livros, é como se os livros fossem irmãos mais novos ali na minha casa, entendeu? Sei também que os jornais tiveram um papel-chave nessa formação. Tiveram. Eu tinha uma admiração, e tenho ainda uma admiração muito grande pelo meu pai, era um verdadeiro herói para mim. Meu pai lia muitos jornais, como eu acabei de dizer. E eu comecei a ler lendo jornal. Eu não comecei lendo livro, eu lia jornal. E como eu sempre gostei muito dessas questões financeiras, etc., eu brincava de banco, brincava de um monte de coisa. E eu comecei a ler jornal e nas sessões eu gostava de ler a parte de cotação de bolsas. Então eu tinha um caderninho que eu anotava a cotação da ação, X, Y, Z, né? E cotação de ouro, de dólar, e ficava acompanhando aquilo dia a dia. Isso com que idade? Olha, isso nós estávamos falando ali de 1985, então nós estamos falando de uma idade mais ou menos de 10 a 12 anos. Eu sempre gostei de matemática, né? E por acaso depois fui parar no direito. Por que saiu da matemática para o direito, então? Pois é, eu comecei a estudar todos esses assuntos e comecei, com o tempo, a idade vai passando, lá para os 15 anos eu comecei a discordar da forma como algumas coisas aconteciam. E vi as crises econômicas, eu sofri as crises econômicas dentro de casa, efeitos inclusive da crise econômica, de restrição de alimento, restrição de gasto, etc.
E aí eu comecei a tentar pensar, mas será que não é possível organizar as coisas de uma forma, ordenar as coisas de forma diferente? E aí isso foi crescendo, isso ficou um pouco no forno, ficou um pouco ali durante algum tempo, fui fazer o segundo grau e depois, seguindo a matemática, comecei a fazer engenharia, mas depois vi que não queria. E aí, qual seria a opção? E aí resgatou-se então, eu resgatei essa paixão pela ordenação das coisas, pela ordenação da economia, e aí fui fazer direito, e desde o primeiro período sempre me interessei por direito econômico e direito empresarial. Você tem livros e autores preferidos, uma lista, por assim dizer? Tenho sim. Na área do direito, eu tenho, e do direito econômico, né, em especial, Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa, para mim, é um clássico, pouca gente sabe, Modesto Carvalhosa é muito conhecido das gerações mais recentes pelos livros de empresarial, mas os livros que eu mais gosto dele são os de direito econômico. Ele tem 3 livros publicados, ele foi um dos primeiros autores a publicar isso na década de 60, né, fruto de estudos que ele fez fora. Então, são os 3 primeiros livros. Gosto também muito do professor Alexandre Aragão, que é um autor mais recente, que eu, inclusive, tive a honra de ser aluno na pós-graduação em Direito na UERJ. O professor Alexandre Aragão, ele tem obras magníficas na área de regulação. Agora, gosto também muito dos livros da interação, que exploram essa interação entre ordem jurídica e ordem econômica. E nessa seara, Max Weber, para mim, ainda é imbatível. Então, acho que é o autor assim, com quem eu mais me identifico, até pela forma didática, detalhada, com que ele coloca essas relações entre o direito e a economia. E quais são os desafios, Fabiano, de traduzir a economia para o direito e vice-versa? Muito grande. São linguagens, eu inclusive na minha formação, no meu mestrado eu fui fazer disciplina na economia e aprendi muito com os economistas. A lógica dos economistas, apesar de ser uma frase clássica entre nós de dizer que economistas e juristas falam línguas diferentes, isso não tem nada de pejorativo e nem tem nada de brincadeira, isso é sério, isso acontece. Então, eles têm uma lógica, os economistas, a grande parte deles, uma lógica muito mais pragmática. Enquanto o direito, e muito mais voltado para a efetividade, o direito tem uma lógica mais formalista, em especial no sistema romano-germânico, aqui entre nós, em especial no Brasil, na aplicação que nós temos. Então, eu posso dizer a você que eu levo o dobro do tempo para escrever um livro de direito econômico do que se eu fosse escrever um livro de direito civil. Porque o livro de direito econômico, ele interessa tanto aos economistas, que querem ter a entrada para saber como o direito se conecta com os pontos de estudo deles, quanto do jurista, que muitas vezes fica daquela redoma de vidro no aspecto formal, mas esquece do aspecto material. Então eu preciso muitas vezes fazer essa transição e digo para você que é um trabalho que é redobrado em relação ao que eu teria se fosse escrever em qualquer outro ramo do direito. Você falava dos seus livros, Fabiano, você tem 3 livros publicados e a gente está com 2 deles aqui. Vou falar primeiro de A Regulação Jurídica do Sistema Financeiro Nacional, um livro que você organizou, não é isso? Isso, na verdade eu fui o coordenador, eu tive a ideia desse livro logo que eu entrei para o Banco Central, eu sou procurador do banco há 8 anos, e me deparei, na hora de fazer pesquisas para os pareceres, me deparei com a ausência de maiores referências sobre a questão da regulação do sistema financeiro. E aí convidei alguns colegas, alguns deles já bastante antigos no banco, de algum tempo, colegas da Procuradoria da Fazenda, que atuam no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, e disse, olha, vamos mapear alguns temas. Eu estabeleci uma lista de temas como coordenador e fui convocando as pessoas. Tive uma aceitação, acho que mais de 90% das pessoas que eu convidei aceitou e tinha disponibilidade. E aí nós abordamos alguns aspectos pontuais. Nesse livro eu também sou coautor, eu escrevo sobre a evolução do regime jurídico do capital estrangeiro, que é uma coisa que está voltando a ser discutida no Brasil, né, com um projeto de repatriação de recursos, etc, etc. Então, mas nós temos aí uma ampla gama de livros e felizmente o livro teve uma ótima aceitação no mercado. Trocando agora com o seu livro mais recente, que é esse aqui, Juros Bancários, resultado da sua dissertação de mestrado, não é isso? Exato. O livro, originalmente, a ideia era apenas da dissertação, né? Então, eu trabalhei com a questão dos juros e como a jurisprudência revê os juros, os contratos, né, e as cláusulas pertinentes a juros bancários, e isso nasceu de uma inquietação minha, porque sempre que eu via acórdãos, sobretudo do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a gente via uma abordagem civilística, contratual. Eu digo, peraí, o contrato, na verdade, a economia é uma rede de contratos, se você for olhar numa perspectiva mais ampla. Então, como ignorar esse elemento de rede
dos contratos, de interconexão dos contratos. Você revê um contrato aqui, mas o custo de revisão dele vai ser repassado para os outros. Será que isso é justo? Então eu comecei a evoluir e isso deu origem ao tema da minha dissertação. Depois da dissertação, eu recebi um convite da editora, depois inclusive de um programa na TV Justiça aqui, no outro programa do Academia, que eu apresentei a minha dissertação, recebi um convite da editora, então, para transformá-lo num livro sobre juros. E aí o livro ganhou uma conotação bem maior. Ele passou a ser um manual sobre juros. Então eu conto desde aspectos históricos, históricos puros, como o pensamento econômico sobre juros desde a Antiguidade Clássica, mas falo também sobre os aspectos jurídicos. E apesar do livro ser sobre juros, eu também conto a história da correção monetária no Brasil, como ela nasceu em 1964, todo o contexto de crise que deu origem a ela e como ela vem evoluindo, principalmente passando pela questão dos planos econômicos. E é um livro que precisa ser atualizado constantemente, Fabiano? Sim, é um livro que precisa... Eu acho que um livro é uma obra necessariamente aberta. Ele cumpre a sua finalidade enquanto ele supre uma necessidade que a pessoa tem de conhecimento. E como a realidade jurídica é muito dinâmica no Brasil, o que é bom, né? O direito econômico, inclusive, tem como característica a maleabilidade, a mutabilidade, que é a capacidade desse ramo de direito de ter que se adaptar às mudanças na economia, às mudanças nos fatos sociais. Então, por conta disso, há uma necessidade, sim, grande de haver uma atualização constante no livro. A primeira edição já está aí quase que esgotada, né? A gente já vai pensar talvez numa segunda edição um pouco mais ampliada. Os alunos do professor Fabiano têm que ler quais autores? Olha, os alunos do professor Fabiano têm que ler não só os autores nacionais, tem que começar pelo Modesto Carvalhosa, tem que começar pelo Max Weber, mas esses alunos precisam entender também de teoria da regulação. Então, eles vão ter que buscar aí autores de teoria da regulação, sobretudo os autores portugueses e os autores franceses, que eu gosto muito. Então, por exemplo, na área do direito português, a gente tem o professor Cabral de Moncada, que é um ícone em Portugal nessa área, tem um livro muito bom sobre isso. E na França, um autor mais antigo, mas ainda muito importante, André de Labaudet, que é um autor muito importante. E esses autores, apesar dos livros não serem tão novos, né, esses autores eles têm o mérito de escrever e descrever as coisas de uma forma muito palatável, muito didática, e o que faz com que algumas coisas aparentemente complexas se tornem simples. Eu acho que esse é o maior desafio de quem escreve nessa área do direito econômico. O senhor citou aí um português e um francês. Elege um deles, por favor. Eu começaria por Cabral de Moncada. Eu acho que Cabral de Moncada é um livro até pela facilidade da língua e por uma cultura jurídica, por um sistema jurídico muito próximo do nosso. Eu acho que Cabral de Moncada seria um bom início para qualquer aluno de direito econômico que queira ter uma visão mais cosmopolita do fenômeno econômico. Vou fazer uma pausa então aqui, Fabiano, para a gente lembrar um pouquinho da vida e da obra de Cabral de Moncada. Professor catedrático da Universidade de Coimbra, o jurista português Luís Cabral de Oliveira Moncada nasceu em 1888. Lecionou História do Direito Romano, História do Direito Português, noções fundamentais de Direito Civil e também Filosofia do Direito e do Estado. Foi ainda vice-reitor da Universidade de Coimbra e membro honorário do Instituto Brasileiro de Filosofia. São 3 livros publicados, Fabiano, e tem mais um a caminho aí, não é isso? Tem. Agora, a minha proposta é trabalhar num curso de Direito Econômico. Eu brinco dizendo que vai ser a obra da minha vida. Eu espero não morrer depois que terminar o livro, mas é o livro que eu sonho em escrever desde a faculdade. Porque nós temos uma dificuldade muito grande no mercado brasileiro. Os livros, ou eles são muito jurídicos, formais, etc., ou eles são muito econômicos. Eu brinco que é um livro de economia do direito. Então, você abrir um livro de direito econômico explicando noções de economia, isso é importante, mas você não pode ficar só nisso. Então, eu quero fazer um curso, vai ser um curso de direito econômico aplicado, que eu já estou desenvolvendo. Eu vou usar, inclusive, a técnica dos autores de economia, dos manuais de economia, com muitos exemplos, muitos casos, justamente para tornar o direito aplicável. E aí, por isso, a ideia provisória de um curso de Direito Econômico aplicado. Já estou trabalhando nisso, acho que mais um ano eu consigo concluir essa obra. Fabiano, é isso. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Iluminuras. Um grande prazer sempre contribuir aqui com vocês.
Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!